Hobbes versus Rousseau. Contrato social. Ordem ou natureza? Hoje, vamos embarcar numa jornada fascinante rumo a um confronto filosófico que atravessa séculos, ecoando até os dias atuais e moldando a forma como pensamos sobre poder, liberdade e as escolhas que enfrentamos diariamente em nossas vidas complexas e aceleradas. Um mundo onde as tensões entre autoridade e autonomia definem desde os governos que nos regem até as regras que seguimos ou desafiamos em busca de um equilíbrio social que nem sempre conseguimos alcançar. Permitam-me apresentar os protagonistas desse embate. Thomas Hobbes, o realista da Inglaterra do século XVII, contra Jean-Jacques Rousseau, o idealista da Europa do século XVIII. Duas figuras monumentais cujas ideias são radicalmente opostas, mas falam diretamente aos dilemas que vivemos hoje em dia, como a confiança nas instituições ou o desejo de romper com sistemas que parecem nos sufocar. Imaginem só. De um lado está Hobbes, um pensador forjado em uma Inglaterra dilacerada pela Guerra Civil, uma terra de reis decapitados e campos ensanguentados onde a ordem desmoronava, defendendo um contrato social baseado na ordem absoluta, onde a segurança exige a entrega da liberdade a um soberano forte, um leviatã capaz de domar os instintos selvagens que nos levam ao caos e à destruição. Do outro lado, temos Rousseau, emergindo de uma Europa iluminista cheia de promessas e contradições. Uma Genebra cercada por montanhas e ideias revolucionárias, proclamando um contrato social enraizado na natureza, onde a liberdade é o estado original do homem e a sociedade deve preservar a vontade geral, um ideal que floresceu em um tempo de revoltas e questionamentos contra o absolutismo e a desigualdade. Qual é o cerne dessa disputa? Trata-se da eterna questão do contrato social como ordem contra o contrato social como natureza, um embate entre sacrificar a liberdade por segurança e construir a sociedade pela igualdade natural, uma tensão que ressoa em todos os cantos da existência humana, desde as leis que obedecemos até os protestos que desafiam o status quo em busca de justiça ou autonomia. Hobbes ensinou que a vida sem um governo forte é solitária, pobre, sórdida, brutal e curta. Uma visão que há mais de 3 séculos justifica o poder centralizado, oferecendo um pacto onde a paz é comprada com obediência, uma ideia que moldou monarquias e estados modernos, prometendo estabilidade em um mundo onde o medo do colapso social sempre esteve presente. Rousseau, em contrapartida, afirmou que o homem nasce livre, mas está por toda parte acorrentado. Uma visão que há mais de 2 séculos inspira revoluções, defendendo que a sociedade deve refletir a vontade coletiva e restaurar a liberdade natural. Um chamado que ecoou entre os descontentes e ainda hoje ressoa em quem sonha com uma ordem mais justa ou menos opressiva. Esse não é apenas um debate acadêmico empoeirado guardado em livros antigos. É um confronto vivo que coloca a segurança contra a liberdade, uma dicotomia que vemos na política, nas ruas e até nas pequenas decisões do nosso cotidiano, como aceitar regras por proteção ou questioná-las em nome de algo mais autêntico e humano. Como esse choque ancestral se conecta ao nosso mundo caótico e hiperconectado de hoje, onde governos monitoram dados, crises testam sistemas e cidadãos debatem entre aceitar controles ou lutar por direitos em um planeta interligado por tecnologia e dividido por ideologias? Pensem em como vocês encaram a sociedade. Confiar na ordem estabelecida ou buscar algo mais natural, vocês já aceitaram restrições por segurança ou se revoltaram contra limites que pareciam injustos, uma escolha que reflete não apenas nossas crenças, mas como navegamos as tensões de um tempo que exige tanto estabilidade quanto mudança. Vamos mergulhar fundo nas vidas desses 2 pensadores, desvendando suas filosofias passo a passo, explorando como elas nasceram e o que nos revelam sobre os desafios que enfrentamos, desde as disputas por poder em nossas comunidades até aqueles momentos silenciosos em que nos perguntamos se a sociedade nos protege ou nos prende em uma jaula invisível que chamamos de civilização. Hobbes nasceu em 1588 em Westport, Inglaterra, uma vila pacata que logo foi abalada pelos ecos da Guerra Civil Inglesa, um conflito que opôs rei e parlamento em uma luta sangrenta, moldando um homem que viu no caos a prova da necessidade de ordem, escrevendo Leviatã em um exílio na França, enquanto sua terra natal se despedaçava em batalhas e traições. Era uma época marcada por decapitações reais,
like a de Carlos I, e pela ascensão de Cromwell, um mundo onde a religião e a política colidiam em campos lamacentos. E Hobbes, em sua obra-prima, ofereceu uma visão sombria da natureza humana, argumentando que sem um soberano absoluto, os homens, movidos por medo e egoísmo, se destruiriam em uma guerra de todos contra todos. No cerne de sua filosofia está a ideia de que a paz exige um contrato social rígido, onde entregamos nossa liberdade a um leviatã, um rei ou governo, capaz de impor segurança, uma visão que ele desenvolveu enquanto observava o colapso da Inglaterra, um país onde a ausência de autoridade significava morte, fome e incerteza para todos, do camponês ao nobre. Para Hobbes, o homem é naturalmente violento, e a sociedade é uma construção artificial para conter esse instinto, uma ideia que ele viveu ao fugir para Paris, escrevendo sob a proteção de cortes estrangeiras enquanto a guerra devastava sua pátria, uma experiência que o convenceu de que a ordem, mesmo tirânica, é preferível ao caos de uma liberdade desenfreada. A vida do homem é solitária, pobre, sórdida, brutal e curta. Ele escreveu, um alerta que ressoou entre monarcas e estadistas, justificando o poder absoluto como o preço da sobrevivência, uma filosofia que atravessou séculos e ainda hoje ecoa em debates sobre segurança nacional ou controle estatal em tempos de crise. Ele defendia que o soberano deve ser indivisível e incontestável, que a liberdade individual é um luxo perigoso em um mundo de paixões descontroladas, uma visão que moldou sistemas autoritários e que hoje nos provoca a pensar sobre o equilíbrio entre proteção e opressão em sociedades que enfrentam ameaças internas e externas. Imaginem um inglês em trajes escuros, observando um campo de batalha sob um céu chuvoso, temendo o caos enquanto sonha com ordem. Esse é Hobbes, um símbolo de estabilidade em um mundo em ruínas, cuja vida reflete o medo de uma humanidade entregue a si mesma. Um pensador que via na força a única salvação contra a desordem. Sua visão, dura e pragmática, nasceu de uma realidade onde a guerra era a norma, um contrato social que atravessou séculos para nos ensinar a valorizar a paz, mesmo que venha com correntes, oferecendo uma lente para entender por que aceitamos limites em nome da segurança em um mundo de incertezas e conflitos. Agora, avancemos até 1712 para Genebra, onde Jean-Jacques Rousseau nasce em um mundo bem diferente, uma Europa do século XVIII marcada pelo iluminismo, pelas cortes opulentas de Versalhes e pelas primeiras faíscas das revoluções. Uma cidade-estado cercada por montanhas onde a liberdade e a igualdade eram ideais debatidos em salões e panfletos que incendiariam o futuro. Rousseau entra em cena como um filósofo visionário, cuja vida errante e escritos como O Contrato Social desafiaram o absolutismo, vivendo entre Paris e a Suíça em uma era de desigualdade gritante, onde os pobres morriam de fome enquanto os reis dançavam, propondo uma sociedade baseada na vontade geral que restaurasse a liberdade natural do homem. No coração de sua filosofia está a crença de que o homem é bom por natureza, mas corrompido pela sociedade, uma visão que ele forjou observando as injustiças de sua época. Nobres com privilégios, camponeses esmagados por impostos, e sonhando com um estado onde todos fossem iguais, livres como nas florestas primitivas, antes das cidades e das coroas. O homem nasce livre, mas está por toda parte acorrentado, ele declarou, um grito contra as hierarquias artificiais e um chamado para um contrato social, onde o poder vem do povo, uma ideia que ressoou entre revolucionários franceses e americanos, inspirando levantes que derrubaram tronos e ainda hoje ecoa em quem luta por democracia ou justiça. Para Rousseau, a liberdade é o estado original, e a sociedade deve ser um pacto voluntário, não uma imposição, uma filosofia que ele viveu ao rejeitar a vida burguesa, vagando pelas montanhas e escrevendo enquanto enfrentava exílio e perseguição por suas ideias radicais que ameaçavam os poderosos de sua época. Imaginem um suíço em roupas simples, caminhando por montanhas sob um céu limpo, sonhando com igualdade enquanto a Europa ferve ao seu redor. Esse é Rousseau, um símbolo de natureza em um mundo artificial, cuja vida foi um testemunho de sua crença na bondade humana e no poder de um povo unido contra a tirania. Sua visão, idealista e revolucionária, nasceu de uma realidade onde a desigualdade reinava, oferecendo um caminho de liberdade que ressoa em nossa era de protestos e reformas.
um convite para questionar as correntes modernas, seja o poder das corporações ou as leis que nos limitam, e imaginar uma sociedade mais fiel à nossa essência. Então aqui estamos. Hobbes buscando ordem com um Leviatã implacável, um realista que troca liberdade por segurança, enquanto Rousseau clama pela natureza, um sonhador que devolve o poder ao povo. Duas visões que definem como encaramos a sociedade em suas formas mais fundamentais. Em um dia de crise, obedecer ou resistir, Hobbes diria para confiar no soberano, aceitando a ordem como preço da paz. Mas Rousseau insistiria em ouvir a vontade geral, lutando por uma liberdade que reflita nossa natureza. Uma escolha que enfrentamos hoje, ao decidir entre segurança estatal e direitos individuais. Vivemos em um mundo onde a ordem de Hobbes guia nações. Governos fortes, leis rígidas prometem estabilidade, mas também onde o ideal de Rousseau pulsa, em quem marcha por justiça ou rejeita autoridades que sufocam, seja em manifestações nas ruas ou em debates sobre privacidade na era digital. Pensem em um momento que vocês já viveram, aceitar uma regra por proteção ou desafiá-la por liberdade. Hobbes os levaria à segurança pela obediência, ensinando a temer o caos, enquanto Rousseau os guiaria à igualdade, exigindo que vocês sejam parte da mudança, um contraste que molda como navegamos o presente. Então, quem vence esse embate? Hobbes oferece a sabedoria prática da estabilidade, uma âncora em tempos de medo com a promessa de paz, enquanto Rousseau traz a chama da liberdade, uma força que nos eleva contra a opressão, mesmo que nos arrisque a incerteza de um mundo sem rédeas. Na vida, Hobbes é o escudo que nos protege, um pacto de ordem em um mundo instável, enquanto Rousseau é o grito que nos liberta, um sonho de natureza em meio à artificialidade. Ambos nos tocam, em dias de calma ou de revolta, uma dualidade que sentimos em cada escolha que fazemos entre segurança e autonomia. Vamos encerrar com um desafio. Hoje, notem uma regra que enfrentam, uma lei, uma norma social. Hobbes diria para aceitá-la por ordem, buscando a paz que ela garante, enquanto Rousseau os chamaria para questioná-la, lutando pela liberdade natural. Qual voz vocês seguem, segurança ou igualdade, em um mundo que exige tanto controle quanto esperança?